Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, está aí voltando sua atenção para a palavra de Deus, eu quero também reforçar sobre esse convite para a oração dessa vigília, nessas sextas-feiras. Na medida do seu possível, venha. Vigílias são experiências maravilhosas. E eu quero dizer que o ministério da igreja consiste de oração, de palavra e comunhão. É isso que a igreja entrega para o mundo, é isso que é a missão da igreja. O que a igreja entrega? Oração, palavra e comunhão. Porque através da comunhão, nós ajudamos uns aos outros, ajudamos os carentes, estendemos as mãos para ajudar as pessoas e assim também mostrarmos o amor de Cristo fora das quatro paredes da igreja. E internamente, o que é o principal? É a oração e a palavra. Agora, a oração é uma coisa que não aparece, né? A gente não vem para o culto e fica aqui vendo alguém em pé, ou aí em pé, ou no meio da congregação orando. O que se vê é mais o ministério da palavra, a pregação, esse momento, Deus vai falar com a gente, vai, né? E aí, mas dá essa falsa sensação que a oração seria a oração, tanto é que no livro de Atos, no capítulo 6 do livro de Atos, diz que os apóstolos foram separados para a oração e a palavra. Os apóstolos da igreja de Jerusalém foram separados pelo Espírito Santo para a oração e a palavra, e a comunhão, a igreja, e o serviço, os diáconos. Então, a oração não pode faltar numa igreja, ela é o oxigênio. Pode ter o coração, mas tem que ter os pulmões. Então, nisso, vamos ler agora o texto que começa assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus também as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa última frase sempre me chamou muita atenção, num bom sentido, sempre mexeu comigo. Nós temos a mente de Cristo. E a mensagem dessa noite consiste exatamente em nós respondermos a esta pergunta: nós temos a mente de Cristo, mas como assim?
Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Como é que é ter essa mente de Cristo? É que a gente pode definir, que eu acho difícil definir. Como é que é ter a mente de Cristo? Então vamos tentar aqui usar exemplos para clarear para nosso entendimento o que pode, o que deve ser, o que deveria ser, ter essa mente de Cristo. Então, aqui nesse texto, está se falando de duas mentes. E mente é a maneira de conceber o mundo, de compreender o mundo. Essa é a mente. Então, segundo esse texto, eu entendo que tem duas maneiras de se entender a vida. Com a mente natural, a mente carnal, que ele chama de carnal, ou com a mente de Cristo, ou com uma ou com outra. E aqui vou entrar no problema ao que essa carta está se dirigindo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha ficado carnal, uma igreja que tinha ficado carnal por quê? Por causa da mente, ou da mentalidade, da forma de compreender as coisas. A igreja foi plantada, a igreja é um mistério de Deus, a igreja nasce do poder de Deus, certo? Converte um, converte dois, junta essas duas pessoas, e de repente se forma uma congregação, se organiza uma igreja, essa igreja passa um século. Tem igreja no Brasil que tem mais de 100 anos. Essa igreja aqui já fez 30 anos, em Santa Bárbara do Oeste. Já passou de um quarto de século. Uma igreja que começou de uma pequena reunião numa casa, num bairro aqui da cidade. Começou numa casa, da casa passou por um pequeno salão, e ali ficou pequeno aquele pequeno salão, foi para um outro, e ficou lá alguns anos, e chegamos aqui. É um mistério de Deus, é uma graça de Deus, é um presente de Deus, é um favor de Deus, porque a gente podia se converter, ou ir para o céu, ou ficar sozinho na vida, né? Olha, encontrar alguém e falar assim, poxa, eu encontrei Jesus, fui salvo, fui curado, aconteceu algo na minha vida, e eu tive esse encontro com Jesus. Aí a outra pessoa diz, também aconteceu algo comigo, mas como se tivesse assim, numa estação de ônibus, chega o ônibus daquela pessoa, depois chega o seu, vocês nunca mais vão se ver, fica só na sua memória. Eu já encontrei alguém na vida, teve alguém na vida que eu encontrei que também disse que tinha tido esse encontro com Jesus, mas nunca mais vi ninguém. Ouço falar que tem, mas é um mistério de Deus que essas pessoas que têm encontro com Jesus são reunidas. Essa reunião se chama igreja. Essa reunião passa a se chamar igreja. Aqueles que testemunham a mesma experiência. Eu tive um encontro com Jesus. Eu testifico no meu coração que eu fui perdoado dos meus pecados e tenho fé que tenho perdão eterno de Deus, o suficiente até para ir para o céu e ter a vida eterna, e ter a eternidade me aguardando, sem a segunda morte, sem o prejuízo eterno que o pecado que me daria como salário. Eu tenho certeza, eu também tenho, está aqui, esse grupo que está aqui, eu creio que todos testificam, e se você não testifica isso nessa noite, creia que você pode sair daqui testificando, que aqui nessa noite você teve um encontro com Jesus, o Salvador da sua vida, que passa a habitar no teu coração, e faz uma transformação, como ele fez aquele milagre em Caná da Galileia, de transformar água em vinho, ele vai transformar a tua água interior numa nova substância, numa nova pessoa, numa nova criatura, e você vai voltar aqui, e vai testemunhar isso, e os outros vão dizer, os mais velhos vão dizer, é assim mesmo, irmão, segue nessa tua força, que vai vir mais bênção aí, vai vir luta, mas tu vai, persevere, e tal, e assim a gente cresce, é a comunhão, é o ministério que eu falei da comunhão da igreja. Uns oraram, outros pregaram, ensinaram, outros acolheram. Hoje a gente chama comunhão de acolhimento, pois é uma palavra boa. Outros acolhem para que os bebês de Deus, possam crescer
na casa de Deus e dá muitos frutos na vida. Então a igreja de Corinto não foi diferente. Só que era uma igreja, digamos assim, no Império Grego. No Império Grego não, na civilização grega. Não no Império Romano, mas na civilização grega. O que isso significa, pastor Ramon? Como você já está sentado, me permita que lá vem história. Já está sentadinho, então vai ouvir uma história. Civilização grega, tão importante que fundou, né, a nossa civilização. Se nós, tudo que a gente vai aprender numa escola, na vida profissional, foram esses gregos que inventaram matemática, né, cálculo. 500 anos, 600 anos antes de Jesus, um cara com uma vara e uns cálculos ali, ele disse, a NASA já testificou que, com pouco margem de erro, ele calculou a circunferência da Terra, sem satélite, sem saber se existia água, terra no outro lado do mar Egeu, do mar do mar dos gregos. Ele calcularam a distância do céu, das estrelas, fizeram cálculos que até hoje, para construir um edifício como este, são usados. A filosofia, nomes que a gente usa até hoje, psicologia. O símbolo da medicina é um símbolo de um deus grego. Está aí a forma de aprender, pelo cognitivo. A gente aprende pelo intelectual, vai para uma escola e alguém dá teoria para a gente, 1 mais 1 é 2, né? Isso aqui é um ângulo, isso aqui é um grau, isso aqui é história, isso aqui é ciências, e depois, isso aí é coisa dos gregos, que fundaram a academia, decifraram, e a alma, como é que é a alma? É só um corpo? Não, tem outras coisas, tem Sócrates, falou, Platão, Aristóteles, também um gênio da humanidade, esse grego, ele disse, olha, se as estrelas se movem, tudo se move, mas se tudo se move, é como se teve uma ignição, algo fez esse motor girar. E quem foi? O que foi esse agente primário que fez tudo girar? Então ele pensou isso, as coisas não, para dar esse start, né, para começar a girar ele imaginava o universo como uma coisa, um mecanismo rodando, né, assim, em movimento. Mas quem deu início a esse movimento? Quem chutou a bola para ela rolar? Houve um motor causal, houve uma causa primária, que depois, na Idade Média, Tomás de Aquino disse, o que Aristóteles chamou era Deus, foi Deus o que iniciou. Então, esses gregos foram influentes são influentes até hoje, a cultura grega. Imagina na época, nessa época aqui, que essa igreja era uma igreja grega, de fala grega, de cultura grega. E os gregos, eles aprendiam, como eu já disse, pelo cognitivo, pelo conhecimento, pela sofia, ou pela filosofia, pelo conhecimento, a sofia. Filosofia nada mais é do que a palavra do grego, também do grego, que quer dizer amigo da filosofia. Filosófos, amigo da filosofia. Então, os gregos aprendiam tudo pela mente, e quem não aprendia pela mente, estava designado a ser um escravo, ou ser uma coisa inferior na sociedade, porque quem trabalha, um marceneiro, um carpinteiro que fizesse uma mesa, ele era inferior na sociedade, porque ele não era filosófico, ele não usava a mente, o cognitivo para entender as coisas, pensar essas coisas. Então era assim a sociedade grega, eles botaram o conhecimento filosófico, ou a sabedoria, como eles chamavam, no topo. Bom, esses caras de Corinto se converteram, e o capítulo 1 vai dizer como eles se converteram, como nós, como você deve ter se convertido. Se converteu porque Jesus se revelou a você. Ninguém vai para uma escola, para filosoficamente entender Deus, e aí fazer com uma teoria de Deus,
tomar uma decisão. Realmente, a melhor coisa que eu já conheci é essa história sobre Deus, sobre Jesus, é perfeito. Então eu vou ser seguidor de Jesus. Se fosse assim, nós seríamos seguidores de uma filosofia, como os taoístas no Japão, como os confucionistas na China, seguem a filosofia de Confúcio. Tem que estudar, aprender e seguir aquele passo a passo lá. Mas como foi que a gente entrou na vida com Jesus? Como foi? Você pode pensar rapidinho aí? Você pode lembrar daquele tempo maravilhoso que Jesus te encontrou? Seria interessante se um dia a gente fizesse um exercício, começando aqui por mim. Como foi que você encontrou Jesus? Eu falava assim, né? Falava assim, 30 segundos, e a irmã, e o irmão, e o irmã, como foi? E a gente ia ver que não foi com um caderno, uma lousa, um professor e eu como aluno que eu aprendi quem é Jesus. Às vezes foi no momento, pode ter sido o meu testemunho, no meu momento de maior perda de lucidez. Eu já conheci gente que se converteu numa UTI, sozinho, que Jesus, respondendo orações, visitou aquela pessoa e saiu dali e procurou a igreja mais próxima para se encontrar com aquela pessoa que foi visitá-lo lá, que falou com ele. A minha sogra mesmo, que está na glória aqui, hoje em dia, né? Ela teve uma experiência muito interessante, o testemunho dela. A minha sogra, ela foi um milagre por 40 anos. Ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil a colocar marca-passo. Isso em 1975, ainda era experimental. Ela teve uns 3 ou 4 marca-passos. Inclusive, teve um que ela teve até que já não tinha, colado no corpo dela. Os médicos não quiseram tirar, mudaram só de posição no peito dela. Ela tinha 30% de coração, aquela senhora que frequentava aqui a igreja, de funcionamento cardíaco. Por 40 anos foi assim. Então, quando ela teve essa cardiopatia, essa doença do coração, que era até genética, o pai dela faleceu, também era um senhor cardíaco, ela contava que lá no centro cirúrgico, ela começou ela perdeu, né? Estava anestesiada, iam operar, e ela viu assim, sabe, igual a gente vê nessas reportagens, o corpo dela assim, ela como se estivesse voando assim, de repente estava em outro lugar. Ela disse um lugar maravilhoso, como se fosse um jardim, uma coisa muito gostosa de ficar, ela, na linguagem dela, lindo, maravilhoso. E a pastora, que era mais velha, tinha uns 9 anos de idade, 10 e as outras, tudo crianças, as três meninas, né, são 3 meninas, e o meu sogro, isso foi assim, um acidente, né, de repente, assim, né, e aí ela ouviu aquela voz dizendo para ela, você quer ficar aqui? Você quer ficar aqui? E ela já era convertida ao Senhor Jesus desde criança, né? O pai era pastor, o avô da pastora já era pastor. Aí então, ela ouviu essa voz dizendo, você quer ficar aqui? E ela disse, sim, ela entendeu que era a voz de Deus ali, naquele momento, e ela falou, Senhor, eu quero criar minhas filhas. E imediatamente ela ouviu então, né, assim, para os médicos estava inconsciente. Os médicos, parece que tem pulso, não sei o quê, aquela coisa toda, peraí, vamos continuar, não sei o quê. E ela voltou, e colocaram um marca-passo nela, mas tipo assim, o que tem, né, vamos ver se ela consegue sobreviver. É isso ou a morte. E ela sobreviveu. Não só criou as filhas, viu os netos nascerem, né? Viu eu chegar na casa dela. Deus fez milagres poderosos na vida dela. Viu aparecer do Rio de Janeiro, chegar lá em Americana. Acho que ali o coração dela foi mais provado. Meu Deus, o carioca. Então,
essa rua do conserva aqui no cantinho. Como que achou? Mas quando Deus quer, acha. É ou não é? Enfim. Então, mas teve outros casos assim, que não foi numa aula de filosofia cristã que, tá. Então Paulo está dizendo, vocês se converteram como coríntios. Vocês se converteram não foi por palavra de persuasão, não foi por sabedoria humana. O evangelho que chegou a vocês foi com a sabedoria de Deus, mediado pelo Espírito Santo. Vocês ouviram a pregação, ouviram a história de Jesus, ouviram sobre o plano de Deus, pela boca do apóstolo, porque naquele tempo não tinha nem Bíblia, para eles estudarem Bíblia, era tudo no verbal. Eles ouviram, mas o Espírito Santo vivificou a pregação no coração dos coríntios, e através desse poder, dessa sabedoria de Deus, eles aceitaram Jesus e, como eu disse no início, começaram a ser uma igreja. Com o tempo, eu quero usar nessa noite uma analogia da computação, do mundo da informática. Computadores, né? Computadores, hoje em dia, computador já virou até uma coisa obsoleta, mas vamos lembrar dos computadores, aquela torre, aquele computador de mesa que a gente tinha antigamente, né? Ali, antigamente, não faz nem tanto tempo, mas já virou antigamente. Então, você comprava um computador, era top comprar um computador, parcelar às vezes 24 vezes era né, um computador. Você trazia aquele computador. Aí quando você comprava aquele computador, que era o físico, o dispositivo, o aparelho, o que você precisava ter para poder usar esse computador? O software, o programa, que o Windows tomou conta, né? Era o Windows. Então, normalmente, quando você às vezes comprava um computador numa loja autorizada pela Microsoft, já vinha embutido lá um Windows. Mas como o brasileiro dá jeito para muitas coisas, não vou pular esse capítulo, mas tinha que ter um programa, ou com selo oficial ou não, mas senão não rodava, ficava um belo só para impressionar os outros. Você tem computador, mas não servia de nada, ia ligar, ficava uma tela azul. Agora precisava de um programa, de um software. Então, nossa vida é como esse computador, e a nossa mente é o HD, mas dentro desse HD tem que rodar um software, que é a mentalidade. Então, a mentalidade dos gregos era carnal, era filosófica, era essa sabedoria terrena. Quando eles, como nós, receberam Jesus, passou a rodar outro software. Foi nessa nova criação, falou assim, esquece aquele software, agora vocês rodam com esse Windows novo, esse Windows, sei lá o que, top, tá? Paulo, então, falou, legal, mas o que acontece, como acontece com a gente? Os coríntios, passado algum tempo, não deletaram, não esvaziaram o HD deles, não trocaram o HD, e começaram a usar os dois, para compreender as coisas, para relacionamento, para construção da vida, porque sem o se sofre, sem a mentalidade, não servimos para nada, estamos só um corpo vivo. Quando Paulo soube, o exemplo está aqui no capítulo 1, o que está acontecendo na igreja de Corinto? Eles estão usando um software antigo. Eles começaram a se julgar pela filosofia humana, terrena, pela sabedoria, e dizendo assim, poxa, sabe que eu gosto de ouvir a pregação de Apolo, porque esse Apolo era um discípulo de Jesus, um grande pregador. Eu gosto de ouvir a pregação de Apolo. Apolo prega muito, e os gregos gostavam de quem tinha o dom da palavra. A palavra para eles era uma coisa mítica, sobrenatural, digamos assim. Tanto que eles também criaram o teatro,
a oratória, a retórica, tudo isso coisa da palavra, do logos. Então, Apolo era esse cara. Mas outros falam assim, não, eu gosto é do Pedro, o Cefas, porque Pedro é direto e reto, ou aceita Jesus, ou vai para o inferno, sabe, o pescador que é tudo ou nada, ou tem peixe na rede, ou não tem esse negócio de articular, de dialogar, refletir, ponderar, concluir, introdução, justificativa, crítica, conclusão. Não. Aí outros diziam assim, outros mais sofisticados, disse, não, eu gosto é do Paulo, porque o Paulo nem é tanto só palavra, nem é esse negócio tão direto, ele nos leva a uma reflexão, ele é muito parecido com Platão, ele é platônico, eu gosto do Evangelho. Aí eles dividiram o Evangelho em pedaços ligados a essas pessoas. Eu sou do Evangelho de Apolo, eu sou do Evangelho de Pedro, eu sou do Evangelho de Paulo. Aí quando Paulo soube disso, falou assim, meu Deus, eles estão rodando com o software antigo. Pegaram o Evangelho e trouxeram o Evangelho para o velho. O que eles receberam de novo, eles estão interpretando com a maneira antiga de pensar, com a mente antiga. Por isso que ele escreveu essa carta. Porque eles começaram a praticar imoralidade, eles começaram a ficar inimigo, em vez de ter comunhão, começaram a ficar inimigo um do outro, partidarismo, começou a ter uma série de problemas. Por quê? Porque quando a gente roda no software antigo, tudo aquilo que a gente era e fazia volta a funcionar. É a mesma coisa que eu ativar, o que vem de fábrica. Não tem esse negócio também? Às vezes tem um problema num dispositivo, o técnico fala assim, eu vou ter que resetar, que ele vai ficar original igual fábrica. Vai perder todas as informações, tudo que você salvou, deixou de salvar, mas ele, para funcionar, eu vou ter que resetar, ele vai ficar e colocar hoje nem coloca mais disco, mas eu vou ter que baixar de novo o software para ele, vou resetar, vai ficar zerinho. Então eles resetaram o Evangelho e começaram a querer ler o Evangelho, a vida com Jesus, a partir da mente antiga. Esse é o problema que traz os problemas. Aí Paulo, nesse capítulo que nós lemos, no capítulo 2, ele começa a defender a igreja e diz, olha, vocês não receberam esse Evangelho, não foi assim, foi com poder, foi com a sabedoria de Deus. E mais, quem ensinou a vocês, quando vocês receberam o Evangelho, foi o Espírito Santo. É diferente. É muito diferente da sabedoria humana. Vocês receberam o Espírito Santo e é Ele que ensina vocês a serem cristãos, a se comportarem, a terem essa mente de Cristo. A terem essa mente de Cristo. A ver a vida de uma outra maneira. E assim, quando a gente vê a vida de outra maneira, que é a maneira de Cristo, a gente se comporta de outra maneira. Com certeza, irmãos, muitos dos problemas que a gente tem na vida cristã vêm da gente querer rodar os dois softwares, ou então resetar um, ou então deletar um, arquivar um, e achar que o Evangelho de Jesus é só um poder que quando eu preciso eu vou lá e tiro, mas eu continuo rodando no modo anterior. Não. A gente tem que entregar a nossa vida de uma forma tão inteira a Jesus, que outra sabedoria que seja deletada, e que no nosso HD só tem espaço para o novo, para o Espírito Santo ser o grande professor dentro dessa grande sala de aula que é a nossa mente. Porque essa é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é formar Cristo em nós. É formar Cristo em nós. Essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo não está em você para te ensinar a ser um espírito, a ser espiritual, a ser um anjo. Ele está em você para ensinar você a ser um humano como Jesus.
humano diferente, um novo humano, uma nova criação de Deus. Aí muda tudo. Aí muda a história. Aí a história é nova. Daí a grande preocupação do apóstolo. O projeto não pode fracassar. Se esses coríntios regredirem, Jesus daqui a pouco vai se tornar mais um mito do panteão grego. Os gregos eram tão inteligentes, dentro da sabedoria deles, que eles teriam feito de Jesus, lá tinha um panteão, todos os deuses, né? Todos os deuses, todos os heróis, Ulisses, as representações, os mitos, estava tudo ali para manter aquela cultura viva, aquela educação, né? Mas os gregos eram tão inteligentes que, se os coríntios continuassem desse jeito, um dia Jesus ia estar lá no panteão. A Jesus é um grande mito também, que morreu, ressuscitou e foi ao céu. Eles iam até falar isso. Jesus foi ao céu. Esse é um mito de Jesus. Morreu, ressuscitou, foi ao céu. Mas também teve o mito de Ulisses, que foi lá em Troia, teve o cavalo de Troia, depois de 10 anos, voltou. Também tem o mito de Perseu, que entrou lá no labirinto e venceu o Minotauro. Também tem o mito de não sei quem. Também tem o mito de Aquiles e tem o mito de Jesus. Então Jesus estaria o quê? Seria mais um no panteão, que é isso que querem fazer hoje em dia. Botar Jesus no panteão da humanidade e ter o mesmo peso e valor cultural que os outros mitos dos humanos, dos seres humanos, e continuar rodando o velho. Então a nova criação está em jogo. E essa mente de Cristo, então, é isso, é dar lugar ao que o Espírito de Deus planta em nós, a mente de Jesus. Mas, pastor, na prática, talvez eu esteja lhe cansando falando isso, e eu vou parar realmente. Vamos falar no sentido mais prático. Então, na prática, como é que eu posso saber se está rodando um software ou outro? É muito fácil. É muito fácil. Por exemplo, nós podemos, no dia a dia, essa semana, eu e você teremos um grande laboratório de experiência para saber em qual software está rodando na minha mente. Se a minha mente ainda é mais carnal ou já é mais espiritual, e a que nível espiritual eu estou indo. Quanto que eu cresci? Se eu sou ainda um bebê na fé, ou se eu já cresci, já sou um menino na fé, já sou um rapazinho na fé, já sou um homem na fé, já sou um já sou um sábio, mais sábio na fé. Isso não depende de idade não, tá, irmãos? Como? É só fazer uma pergunta. Nesse caso, o que faria Jesus? Põe qualquer coisa da sua vida, porque a gente é desafiado o tempo inteiro, não é? A apertar o botão. Eu acho, aqui é um achismo meu, né? O Espírito Santo, como professor, ele dá a matéria e fala assim: bom, você já entendeu, né? Entendi, tem aqui, a sua aula está bem escrita, o seu conteúdo está bem claro, e a sua explicação é perfeita, me ilumina, né? Uma revelação, oh, aleluia. Então você já sabe o que fazer? Sei, beleza. Mas todo dia a gente vai ser, aí ele vai ficar esperando. Isso aqui é minha imaginação, né? Uma alegoria da minha cabeça. Então vamos ver se esse aluno realmente tem aprendido o que ele diz lá no culto, que ele, oh, aleluia, Jesus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso para me fazer e tal, e está comigo, eu vou. Amanhã, você está no seu carro, dirigindo, a gente vive num trânsito, né? Aliás, a gente vive num mundo, a gente vive num país, que é etc, etc, etc. Alguém vai entrar na sua frente, dar uma fechada, atrasar você, que você está com pressa de chegar no trabalho, numa emergência da vida, chegar num horário marcado de um médico, sei lá o que, uma segunda-feira, que essa pessoa vai lá, ainda passa na sua... e te olha, te encara. Hoje em dia eu tenho até evitado encarar as pessoas, não por medo, mas
Eu prefiro evitar qualquer coisa. Eu vejo as coisas, ai meu Deus, que só Jesus. Aí passa-se do lado, a figura está lá, esperando a gente trocar aqueles olhares amigáveis, né? Aí eu prefiro ir embora, eu aguento isso, Jesus, eu aguento, Jesus, eu aguento, e vou, né? Mas vamos supor que é um momento dali, aquela tensão, aquela ansiedade, é aquele dia importante, você pensa, nossa, se eu não chegar lá, vou perder a consulta que eu estou esperando há 8 meses e tal, e esse cara está aí, e aí o cara ainda passa e fala umas coisas para você. Não gostou, não? Hã? Aí o Espírito Santo está do seu lado no banco e fala assim, agora eu quero ver o que ele... Vamos ver. E você esquece do seu passageiro, né? Espírito Santo, ou não. Aí você que vai apertar o botão, ele vai falar, vamos ver o que ele vai rodar agora. O velho homem, você sabe o que faria, né? A velha criação na hora... Nossa, irmãos, se eu fosse contar a historinha minha de trânsito, eu falo assim, nossa, Deus abençoe os livramentos que deu o Senhor. Que eu achei que eu era sei lá, sei lá, não sei o que eu achava. A gente é novo, a gente acha que é de borracha, não sei o que a gente acha. Que a gente, não sei, é o super-homem, bala não fura, sei lá. Mas, enfim, ou pode fazer a pergunta, se fosse Jesus dirigindo esse carro, como ele reagiria? Aí você acessa o novo software, o novo programa, nessa hora. Quando faz essa pergunta, já acessou, porque já vai se acalmar. O Espírito, é isso, meu filho, é isso, meu aluno, é isso, essa resposta certa, está indo bem, está indo, e aí, o que faria Jesus? Fácil, né? Fica fácil, não fica? Você pode, não dá nem, né, perdão, Jesus, imaginar Jesus, não. Aí eu até falo assim, acho que Jesus faria assim, oh, meu Deus, deixa eu parar aqui para você passar, alecrim dourado, né? Tá um tapete vermelho, oh, Deus te abençoe. Aí você fica até com dó dessa pessoa, você fica até amando essa pessoa que te fechou, é incrível. Não é estranho porque a gente se prepara para ir uma guerra todo dia, não é, irmãos? A gente se prepara para ir ser igual Jesus, naquela selva ali fora. A gente se prepara para isso, a gente se separa afia a faca, a peixeira, que eu sou filho de nordestino, amolo, entendeu? Guardo umas pedras aqui, está tudo ali, e mesmo que não esteja, está na memória, está nos arquivos antigos, que não foram deletados, não foi resetado. E eles vêm, ó, assim, te pego. Nossa, aí a gente fica depois com vergonha lá na frente. Eu nunca esqueço dessa experiência de trânsito. Eu tenho uma historinha de trânsito. Tinha um Fusquinha, ainda estava no seminário, lá em Campinas, tinha um Fusca cinza, 81. Lembra quando tinha aqueles Sal e Luz, fez aqueles adesivos com versículos? E eu coloquei lá um versículo de ressurreição, de Coríntios mesmo, lá bem atrás do Fusca, assim. E um dia fui eu, né, no meu Fusca 1300, ali em Barão Geraldo, atravessei na frente de um carro, que eu queria passar no semáforo, não deu tempo, e fechou, e eu tive que parar, né? E quem emparelhou do meu lado? Que se eu passasse, né, escapava do que eu tinha feito. Aí ele, barbeiro, hein? E ainda por cima é crente. O carro do meu pai, cara. Eu sou macho. Mentira, não fiz nada, não. Eu fiquei com vergonha. Eu, um seminarista, preparando ser pastor, com adesivão lá para evangelizar o mundo, né? Para ganhar almas para Jesus, com meu Fusca 1300. E se você perde tudo num instante, então você pode ser o agente ou pode ser o reagente, tanto faz. Você pode ser o cara que vai causar e o causado, assim. Como que a gente...
E agora leve a isso, pergunte isso em todas as coisas. Pergunte isso em todas as coisas. Você está na igreja, sua igreja, investe na comunhão. Vou criar um outro exemplo aqui. Investe na comunhão do café. Irmãos, agora todo culto vai ter um café. As irmãs vão lá, os irmãos também, que se metem lá, vão lá fazer um café gostoso, né, com tudo, mas só que fala assim, vamos fazer sem açúcar. Vamos fazer o café sem açúcar e levar o açúcar, quem quiser que ponha. Mas alguém toma aquele café e fala assim, não gosto de café sem açúcar. Quem fez esse café? Foi a pastora Priscila. A pastora Priscila fez o café sem açúcar. Mas ela sabe que eu só gosto de café com açúcar. Aí começa, né? Ela sabe que eu tomo café com açúcar. Ela podia ter feito um pouquinho para mim. Aí começa essas histórias, né? Daqui a pouco eu saio da igreja, vou para outra igreja. E lá também estão servindo café. Só que lá é café com açúcar. E aí alguém vai dizer, eu não posso tomar café com açúcar, nem penso em mim aqui. Nem penso em mim, faz café com açúcar. Café com açúcar faz mal. Então, em qualquer situação, até numa situação tão banal da vida, de tomar um café, a gente tem que perguntar, e o que Jesus faria aí? Se Jesus estivesse aqui, ele não tomasse café, ele só tomasse café com açúcar, o que Jesus falaria, hein? A gente deixa de agradecer o café que alguém fez, alguém deixou de estar num culto, aí é que a mente de Jesus tem que entrar em ação. Alguém deixou de estar no culto para fazer um café, para que quando eu sair, teve uma intenção de que houvesse um café para mim aqui. Ninguém fez aquilo para eu ficar triste e sair magoado, porque esqueceram de mim, 2. Jesus iria agradecer a irmã que fez o café. Jesus iria tomar o café amargo e dizer, que café maravilhoso. Nem em Cafarnaum nunca tomei um café tão bom quanto esse. Isso entraria para o Evangelho. Ele tomou um café na minha casa e disse, o meu café é melhor do que o de Cafarnaum. Veja, não tem o caso de Marta e Maria, a irmã, uma trabalhando, é um caso para Jesus, você vê? Jesus manda essa Maria vir aqui me ajudar, tem hóspede do Senhor, a comitiva, e essa mulher fica aí deitada, porque eles, né, ficavam deitados ouvindo Jesus à mesa. Essa mulher fica aí, Marta, Maria escolheu a melhor porção, você está fazendo algo excepcional, mas ela escolheu a palavra. Olha como Jesus equilibra, por quê? Jesus nunca rodou com esse software grego, ele nunca rodou com esse software do homem natural, mas ele nasceu com a mente, com um cérebro igual ao nosso, ele não veio com o cérebro do céu, o cérebro dele foi gerado no ventre de Maria, de carne e osso. Esse é o mistério da encarnação, e ele dependeu sempre do Espírito Santo para trazer o reino de Deus, nas relações humanas, em tudo, a sabedoria de Deus, e trouxe. E por isso que a morte dele foi perfeita, a ressurreição dele foi perfeita, e a atitude dele de salvação é perfeita, porque ele era o Cordeiro de Deus, sem pecado, porque nunca pecou, não era só porque era Deus que morreu, foi o homem, Jesus, Deus morreu na condição de homem, na perfeição de um homem perfeito, para ser aceito como sacrifício vivo para Deus. Então, em tudo a gente tem a oportunidade de ter a mente de Cristo. Em tudo, na mesa, a mesa do nosso almoço, com os colegas de trabalho, com aqueles que trabalham com a gente, com os que cruzam na nossa vida, no dia a dia. Essa semana inteira, nós teremos exercícios para fazer em casa. É duro, né, D'Artagnan? Por isso que eu falo, por que você não arrebata logo a gente? Não era mais fácil? Mas não é, porque é assim que ele é glorificado. Não é verdade? Porque uma pessoa imperfeita está sendo ensinada pelo perfeito, é uma glória para Deus. É uma glória para Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, nós somos glorificados.
vamos crescendo. Dói na hora, dói negar a si mesmo, dói, às vezes, ficar calado. Acho que Jesus, numa hora dessa, não ia falar nada, porque na hora do julgamento dele, eles batendo nele, eles julgando ele, a multidão, com certeza naquela multidão tinha gente que devia ter sido... Será que o homem que ele deu, que foi em Jerusalém, será que aquele homem do tanque de Betesda estava lá, crucifica, pulando, que era um paralítico de 38 anos, crucifica, não sei. Mas Jesus devia saber, e ele não falou nada em defesa própria. Eu não estou nesse nível, não, mas é um nível, é o nível chegar nisso aí, de entender as coisas, os relacionamentos humanos, né? Transformar a peixeira numa flor, obrigado, né? Um espeto para fazer churrasco e chamar os irmãos, os amigos e fazer uma celebração de alguma coisa, em vez de ter uma arma, ter uma ferramenta. Acho que Jesus pensa assim. Pedro andava com a espada. Guarda isso, rapaz. Guarda essa espada. Eu vou lá para o tribunal deles. Não falei o tempo todo, desde a Galileia, que eu estou dizendo que o Filho do Homem vai ser entregue. É hoje, é o dia. Não é dia de espada, é dia de salvação para o mundo. É outra forma, é outra sabedoria. E nessa noite, queridos, eu espero, de alguma maneira, ter trazido alguma reflexão para a gente continuar pensando e praticando o que é ter essa mente de Cristo, porque é extremamente necessária. E mais do que para confrontar o mundo, este mundo atual, mais do que nunca, está precisando, porque a gente está passando um momento de construção de uma nova realidade. Esse é o termo. Uma nova mentalidade está surgindo aí na cultura, que vocês sabem muito bem, vários exemplos que nós temos disso. Mas a mente de Cristo não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, mais do que nunca, eu creio muito nisso, que nós, como igreja, precisamos ser o norte para a civilização, para a humanidade, os valores. Se nós não usarmos, a igreja não usar a mente de Cristo, quais serão as formas de julgamento do mundo? Como será a filosofia, a sabedoria daqui para frente? Você já sabe, né? Então precisa ter a mente de Cristo nos relacionamentos, no dia a dia, nas pequenas, nas grandes coisas. E eu não estou dizendo, vou até deixar isso bem claro aqui, de ter a cultura dos evangélicos dominando um certo sistema. Não, isso daí não daria, nunca deu. Quando o cristão tem o poder econômico, político, os outros poderes juntos, só deu problema, porque os gregos faziam isso também. Então, Jesus, ele é o mais independente na sociedade, exatamente para salvar a sociedade, para salvar o mundo. Precisa ter uma mente, outra mente, precisa ter outra mente, a mente de Deus, para responder os desafios contemporâneos. Porque senão a gente vai ficar só comendo o milho vermelho ou o milho amarelo. Mas porque foi dado para a gente. E a gente tem a mente de Cristo para trazer a sabedoria de Deus. E eu creio nisso. Eu não sou pessimista quanto à civilização. Eu não sou pessimista que, embora, às vezes apareçam sinais de que os seres humanos estão se desumanizando, como dizem Romanos ali, está adquirindo a aparência da natureza, se identificando com a natureza, se desumanizando, porque isso é uma rebelião contra a criação de Deus, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele não fez uma zebra e disse, dessa zebra eu vou tirar a natureza humana. Foi da semelhança moral dele que ele fez o ser humano. Então, quando a gente quer mudar isso, a gente está fazendo uma rebelião contra Deus.
Então veja, nós precisamos ter essa sabedoria de Deus para mostrar o que é a nova criação e salvar a civilização dela mesma. Então eu não sou pessimista, que apesar desses sinais, o mundo, eles vão se matar, eles vão se explodir, né? Vão se destruir. Tá, mas e essas crianças? E esse menino lindo, essa menina linda, esse menino lindo aí? Que eu espero que daqui a 80 anos tenham a mente de Cristo. Né? Porque é isso que vai salvar o mundo, até que Jesus volte. A gente tem que orar pelo mundo, pela paz do mundo, a verdadeira paz, que é a paz de Cristo. A gente tem que orar, a gente não tem que pedir que a guerra vá mudar o mundo, não. A guerra sempre existiu e não mudou nada. O que muda o mundo é o poder do Evangelho de Jesus. É isso que muda. Nem que seja de um por um. Você e eu aqui nessa noite somos testemunhas disso. Outrora andávamos nas trevas, mas Ele nos chamou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E assim nós vamos caminhando na luz, de fé em fé, de glória em glória. Então, vamos orar nessa noite, e que Deus nos dê a sabedoria dEle, continuamente, porque o nosso professor está conosco, o nosso professor é personal. E aí, Ramon? E aí, meu filho? E agora? O que você aprendeu nesse tempo aí, que você diz que tem com Deus? O que você vai fazer agora? A mente de Cristo, Senhor. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui agradecidos pela vida que o Senhor nos deu e tem dado. E é tão maravilhoso, Senhor, a cada semana que a gente chega aqui, porque vencemos aquela semana, ela acabou, ela passou. Todos os desafios, todas as lutas que vieram, tudo aquilo que às vezes veio com muita força contra a nossa própria fé, que nos desafiou internamente, que fez com que nossos dedos tremessem para apertar o velho botão, mas a gente, de uma maneira sobrenatural ou espiritual, a gente preferiu até mesmo ficar estancado, até mesmo a gente não agir para que no outro dia tivesse mais serenidade para tomarmos aquela decisão. E no outro dia, a alegria do Senhor veio, o livramento veio, a paz do Senhor veio, o assunto passou, a guerra passou sem que tivéssemos que afiar nossas espadas, porque a gente não vive pela espada, a gente vive pela fé. Jesus, abençoa-nos nessa semana, em cada momento que formos passar, que não percamos a consciência do Senhor, que não percamos a consciência nas pequenas decisões da vida, que toda hora a gente tem que tomar decisão, toda hora a gente tem que tomar uma decisão, a partir do momento que acorda, que fica consciente, a gente tem que decidir se a gente age com a tua mente, como é que a gente vai chegar num lugar, como é que a gente entra num lugar, como é que a gente comporta, passa o dia, como é que a gente vai a um lugar, resolver uma situação, e nos caminhos é desafiado. Nos lembre, Jesus, eu te peço, nos lembre, porque hoje em dia, Jesus, eu creio que o teu testemunho não depende só de palavras de convencimento, não depende só da gente parar na praça, reunir lá num domingo, como fazia antigamente, abrir a Bíblia, alguém pegar uma sanfona, tocar um hino, e outro gritar alto o Evangelho, e quem passar se convencer. Hoje em dia eles têm que ver o comportamento de Cristo em nós, porque até mesmo a credibilidade da palavra cristã foi muito corroída, enferrujada, e nós precisamos retomar a credibilidade do teu nome, da tua pessoa, em nós, no nosso dia a dia, porque a gente está sendo observado continuamente, em todo lugar que a gente vai, que falam,
é evangélico, é cristão, tem um microscópio e uma luneta, querem ver detalhes e querem ver de longe também a nossa vida e nos julgar para dizer que é verdade ou não é o que a gente professa de fé. Então a gente precisa, Jesus, manter firme a mente do Senhor, que o teu Espírito trabalha intensamente, até enquanto dormimos, o teu Espírito está ensinando, ministrando aos corações, nos dando sonhos, um sonho que eu preciso amar mais, perdoar mais, ser mais sereno, evitar a ansiedade, não agir sob impulsos neurológicos ou emocionais, ou que seja, ou da situação, tentar compreender as coisas primeiro, para decidir depois. Tantas coisas que o teu Espírito nos ensina, que vai resetando o velho programa e instalando e funcionando o novo. E os arquivos, as memórias que vão sendo criadas nesse novo HD, vêm dessa nova mentalidade de Cristo. Eu oro por isso nessa noite, nos ajude, eu peço a tua ajuda, porque não é por esforço físico que se consegue isso, não é por exercício de academia que a gente consegue fortalecer esses músculos espirituais, é pela graça do Senhor, como Paulo disse aqui, vocês receberam o Espírito Santo, Ele está com vocês, Ele conhece a profundidade de Deus, assim como o Espírito do homem conhece seu âmago, Ele conhece o âmago de Deus, para ensinar a vocês. Muito obrigado, Senhor, por essa dádiva maravilhosa, por essa pessoa maravilhosa que está conosco, que é o Espírito Santo. Que Ele reflita em nós, para nós, desde o nosso espelho, e por onde formos, a luz do teu senhorio, da tua graça, do teu amor. Nos livre de todo o mal, afasta de nós as tentações que são grandes, tentações intelectuais, tentações emocionais. O pecado hoje não é mais nem olhar para uma coisa e querer aquela coisa. O pecado hoje começa na mente e a gente deixa isso tomar conta de nossa identidade. Mas o Senhor nos ajuda, Jesus. Muito obrigado. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma semana abençoada a todos. Graças a Deus.